vamos lá, vamos bater um papo com ele, que tá sempre aqui, sempre sorrindo, sempre com um super humor, doutor Carlos Bessa, nosso cirurgião vascular. A Lígia já falou que você tinha emagrecido, né, doutor? É. Tá vendo, gente? Eu acho que a gente vai aproveitando esse tempo também pra gente pensar em como é que a gente pode se cuidar e do que tá dentro da nossa rotina em casa, o que pode ser, além de importante nesse momento, mas gostoso, né? Eu acho que então hoje você veio com umas dicas muito legais pra gente se mexer, né? Orientar, doutor? né, Carol? Mas o que você falou, eu concordo plenamente. A gente tem que sempre ver um lado, tentar enfrentar a situação, mas não se desesperar. Ser positiva, como você é positiva, passar isso para as pessoas, né? Que essa situação vai passar. É verdade. E o que a doutora falou, eu concordo plenamente. Em algum momento, todos nós vamos ter contato com o vírus, com o coronavírus. Não vai ter jeito. Gente. Muitos de nós, provavelmente, já tivemos contatos. E já estamos imunes e nem sabemos. Porque a gente não testa todo mundo, né? E agora, essa questão que a gente até pensou nessa pauta ligada à sua especialidade vascular, porque com os dias, né, passando, então no começo as pessoas até podem ter mais animação, fazendo mais coisas e tal, aí começa a aumentar, aquela ansiedade começa a crescer. Também você começa a se desanimar de fazer até atividades básicas do dia a dia dentro de casa. E para quem tem problemas vasculares, isso pode ser sim algo grave. Então, assim, ficar mais sentado do que de pé pode ser sim algo perigoso. O sedentarismo, o estresse, tudo o que a gente está passando, né? Sedentarismo, um grande número de pessoas está parada, estresse terrível, medo da doença, medo de perder o emprego, né? E a depressão. Você junta tudo isso, você pode agravar doenças pré-existentes que a pessoa já tem. Do ponto de vista vascular, o que a gente tem mais receio em relação à doença venosa. Tá. Nós já falamos aqui aquela história da viagem, de você ficar no avião muitas horas na mesma posição, você não se movimenta, a musculatura da panturrilha não joga o sangue para cima de maneira adequada, o sangue fica acumulado, pode ativar fator de coagulação e formar coágulo, formar trombo. E esse trombo vai gerar uma trombose venosa profunda. E o pior, ele pode se soltar e ir para o pulmão e gerar embolia pulmonar. Então isso é real. Se a pessoa já tem uma tendência, ela fica em casa o dia inteiro sentada na cama, sem se movimentar, ela não vai ter o benefício do chamado coração venoso, né, cara? Sabia que tem um coração venoso? A gente tem até uma imagem. Vamos colocar na tela para vocês acompanharem. Que legal pensar nisso, que é o nosso coração. A gente acha que é só o coração que está dentro do tórax, né? Esse, na verdade, é o mecanismo de volta do sangue, né, Carol? Tem válvulas dentro das veias e a musculatura comprime aquela portinha, aquela válvula, ela se abre, o sangue passa e ela se fecha e vai jogando para o lado direito do coração. É um sangue que já foi usado, o sangue que está carregando o CO2, vai passar para o pulmão, vai ser oxigenado e vai voltar para a circulação de novo. Quando você fica muito na mesma posição, você sobrecarrega essas válvulas e pode começar a ter um retardamento do esvaziamento do sangue da perna, né? E, doutor, tem assim algo assim que a gente tem que estar alerta? Então, por exemplo, as pessoas que falam que sente uma dormência, ou tem aquela cãibra com frequência, ou que notaram aí que a perna está um pouquinho inchada, né? A gente tem que estar atento a algumas coisas nesse momento. O sinal mais importante, assim, que você está tendo algum problema, trombose, se você, do nada, só uma perna sua inchou, não inchou as duas. Se você tem um problema no coração, se o coração é fraco, tem insuficiência cardíaca, é normal que durante o dia vá tendo um inchaço nos pés. Porque o coração não bombeia de maneira adequada, o sangue se acumula no sistema venoso. Agora, se você é uma pessoa normal e acordou com a panturrilha endurecida, você viu que está maior que a outra e você está com dor, isso é um sinal importante que tem que ser investigado, porque pode ser uma trombose. A dor, então, pode estar presente. Pode estar presente, mas tem um outro problema que nós já falamos aqui no seu programa. 30% das tromboses pode não dar nenhum sintoma, né? O primeiro sintoma da trombose pode ser embolia. Você não teve dor, a perna não inchou, e você começa a ter falta de ar, que agora você gosta de falta de ar por causa do Covid, tá todo mundo... Pois é, todo mundo, e tá começando a sentir, né? As pessoas estão tendo a falta de ar, assim, só de ficar pensando que dá a falta de ar, né? Uma coisa meio, que é do ser humano isso também. Coloca tudo na conta do Covid, né? Então, tudo é Covid. Então, assim, se você tá bem, você tá lá de quarentena e você começou a ter um desconforto respiratório, mas você não tem febre, tem que pensar que não é só Covid que dá isso, tem outras doenças que dão, não. Então, você tem que ser avaliado.
A gente está vivendo um tempo complicado, né, Carol? As pessoas estão com muito medo de sair à rua. Isso que a doutora falou também, eu acho que é um momento da gente se reinventar. Essa coisa da telemedicina, eu acho que é algo que vai vir para ficar, para tirar dúvidas das pessoas, as pessoas poderem ter acesso ao especialista. E ele, não que ele vá fazer a consulta e medicar pela telemedicina. Porque isso é difícil. Não, mas ele vai poder orientar a pessoa, olha, isso é grave, você tem que ir para o hospital independente do coronavírus, você tem que ser avaliado. Né? Salvar mais vidas nesse sentido. Mas serve como orientação. E aí a gente pode dar alguns exercícios até simples que podem melhorar essa questão. Então, assim, não é atividade física. Aqui a gente já está falando de algo que, assim, é funcional. Tem que se mexer, tem que se mexer. E mexer na famosa batata da perna, né, Carol? Aqui está o segredo, a batata da perna. Que é o coração venoso, que é o músculo gastrocnêmio, né? Tá. Então, se você fizer... A gente sentado aqui, eu e você. Tá. Se a gente fizer... A pessoa, por exemplo, tem 70 anos, ela não vai fazer um exercício como os meninos vão mostrar aqui, ela não vai ter condição. Mas se ela puder fazer esse tipo de exercício, Carol, ó... Dorsoflexão do pé, levantar e abaixar, levantar e abaixar. É que eu tô com um saltinho, fazer isso 10 vezes, descansa um pouquinho, faz mais 10 vezes. Isso, ó, tá vendo lá, Carol? Você vai produzir uma melhora do retorno venoso, não vai deixar esse sangue ficar parado nas veias musculares e vai diminuir o risco de ativar fator de coagulação e formar coágulo. É uma coisa tão simples, você pode fazer em pé, como está mostrando ali, dorsiflexão, que esse é mais efetivo. Isso aí faz até em academia. Você fica com a ponta dos dedos, você levanta, abaixa, levanta, abaixa. Num degrauzinho é até melhor. Um degrau, Mas pode ser feito sentado também. No avião, quando você está viajando no avião, lá, tá indo para os Estados Unidos, tá lá todo apertadinho lá e você tem vergonha de andar, que é errado, tem que andar. Mas aí você pode, se você fizer isso, você já está melhorando o retorno venoso. Então, né? Quem tiver degrau, põe um degrauzinho, né? Isso. Quem não tiver, faz. Pessoal de mais idade, que tem dificuldade, tem artrose e tal, faz a dorsiflexão sentado, né, Carol? Tá. E quem é mais jovem, assim, sarada, assim como você, pode fazer abdominal também, que ativa bastante, né? Aquela abdominal que você... Tem até um exemplo aí de... tem de abdominal? É que você levanta... Olha lá. Sim, esse aí é pra nível Carol, não é pra todo mundo. Não, né? meu nível, olha, doutor, vou perguntar, tem um nome esse abdominal. Meninos, Dinei, me ajuda aqui, vê se os meninos... mas tem um nome que a gente... Olha na imagem ali que sobe, Isso, tem um nome. Canivete! Eu sabia que era muito bom pra Eu adoro os nomes, gente. Coisa de apresentadora, isso de saber o nome certinho técnico. Melhorar o retorno. Vamos falar do abdominal canivete, pode ser bem legal. É muito bom. Mas nesse caso, a panturrilha, a gente até não tá mexendo o pé, a gente só levanta a perna. Mas você tá contraindo toda a musculatura, né, Carol? Você contrai a musculatura do abdômen, mas contrai também a musculatura da perna para fazer esse tipo de exercício, né? Entendi. Olha que bacana. É bem bacana. Eu não sabia que a questão dos abdominais também podiam ajudar nessa parte. Eu acho que tem vários exercícios. E fora que você viu que você tá a favor da gravidade, né? Como a perna está elevada, só isso já favorece o sangue escoar para a coxa e depois ir em direção ao coração. Agora, doutor, por exemplo, a gente vai estar em casa, então, vai ter algum momento, você também vai querer dar uma sentada, que nem agora, você está assistindo Você Bonito, você está aí no conforto, de repente já até preparou o almoço, vai começar a almoçar agora junto com a gente. O ideal é que a gente fique ou no sofá, num lugar que tenha um certo conforto e coloque a perna em alguma coisa quando ficar sentado. Se a pessoa tiver já um problema, uma insuficiência venosa, tem pessoas que têm doença venosa, que se ela ficar parada nessa posição que a gente está aqui durante um período, começa a inchar a perna, tá? São pessoas que têm dilatação das válvulas, insuficiência das válvulas das veias profundas, e quando ela fica parada, o sangue reflui. Essas pessoas, na verdade, além de se movimentar, elas devem usar meia elástica em casa. Inclusive agora. Agora, acordou, tomou café, lá, levanta um pouquinho a perna, 5 minutinhos, coloca a meia, e a meia gera uma compressão da musculatura e favorece o retorno do sangue. Olha, né? Que importante. A meia também, ela diminui o risco de você ter uma trombose, né? Então, gente, não é frescura, vou colocar o puffzinho e apoiar a perna. Não, nesse caso... Se a sua perna incha, se você tem dor, cansaço, tem vários sintomas, né? Você tinha citado formigamento, câimbras, né? Isso pode ser vascular e pode ser
de outras causas, né? Não é só vascular. Geralmente a gente atende muitas pessoas com formigamento que vão achando que está com algum problema vascular. Tá. E a maioria não tem nada vascular. O formigamento está muito relacionado com a coluna. Com a coluna. Compressão Entendi. dos nervos periféricos. Né? Olha, isso que a gente pode falar aqui também. Vou colocar já a perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Olha lá. Aproveitem que estamos ao vivo. Ju, obrigada, um beijo. Tomo anticoncepcional, corro mais risco de ter trombose nesse período de quarentena se eu ficar muito parada? E quais seriam alguns sinais? Anticoncepcional, a gente explica muito para as pacientes jovens, assim. As pílulas hoje, elas têm menor quantidade de hormônio do que tinha no passado, tá? Mas é um fator de risco. É um fator de risco grande? Para a grande maioria das mulheres, não. Fator de risco pequeno. Agora, se a mulher já tem uma tendência para ter problema vascular, lembra que nós já falamos disso, trombofilia, que é a alteração que a pessoa tem já, às vezes, genética, que facilita a formação de coágulo, se ela tomar pílula, vai ser um fator a mais. A grande maioria não tem trombofilia, mas é um fator de risco pequeno. Ela deve se comportar exatamente como as outras pessoas da idade dela. Tem que fazer algum tipo de atividade. Quando você é mais jovem, você pode fazer uma coisa um pouquinho mais forte, né? Se movimentar mais. Mas é um fator de risco, eu não considero para as pessoas que não têm doenças associadas, tá? Mulheres saudáveis, e que jovens, não fumam. E não fumam, não têm trombofilia, eu não considero um fator de risco alto. Eu sempre brinco para as mulheres jovens que têm medo, eu falo que gravidez tem mais risco de trombose do que pílula, né? Você sabe, né? Na gravidez aumenta o risco de ter trombose, né? Mas que ninguém agora, nesse momento, está passando por essa e está grávida, né? Está esperando aí esse momento. Aumenta o risco, mas isso é um risco também que você vai administrar. Tudo controlado. Né? Ô, gente, você sabe que com essa história e com tudo que está acontecendo desse momento, né? Do coronavírus e da pandemia, eu acho que para a gente cuidar da nossa cabeça também e conseguir separar as coisas e passar por essa de forma melhor, de verdade, vou falar isso mais uma vez, vamos focar nos casos de sucesso. Isso. Como tudo na vida, não é, doutor? A grande maioria vai passar por isso sem complicação. É isso que a gente tem que pensar. Vamos tentar, assim, fugindo só um pouquinho do assunto. 50% não tem sintoma nenhum, tá? 30% vão ter sintomas leves, tá? Como se estivesse gripado, assim. Ter febre baixa, ter coriza, perder o olfato e tal. E 15% sintomas moderados, ter uma falta de ar leve e tal, e 5% são os casos graves, que toda essa quarentena, na verdade, é que 5% de 20 milhões é muita gente. Sem dúvida. Entendeu? Se 5% de 20 milhões, não vai ter respirador para... A doença, para a grande maioria, quando a gente está fazendo a quarentena, na verdade, a gente está protegendo esses 5%. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, e olha, vamos pensar também que muita gente já pegou... Teve contato. Já teve o contato, está criando imunidade, então cada vez mais vai melhorando o nosso cenário, tá? Vamos manter assim, sempre focando nos casos de sucesso. Tem perguntinha do público na tela, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Cris, um beijo. Faço caminhada de 40 minutos, 5 dias da semana. Isso é o suficiente para eu deixar de ser sedentária? Aí, nesse momento da crise, eu não sei onde é que ela está fazendo a caminhada. Ou... Na esteira. Pode ser na esteira, né, com a facilidade, ou que ela está se protegendo e também está andando em volta do bairro, né, gente? Também... Mas não é considerado mais sedentária, né? 5 vezes por semana de atividade, 40 minutos, andando num ritmo acentuado, né? Tem gente que acha que, eu ando muito, eu fico 1h30 no shopping andando. Isso é exercício? Não é exercício. Né? Pode passar o dia no shopping que você não fez atividade física nenhuma, né? É verdade. O exercício é ter um ritmo, uma velocidade, uma periodicidade. Você tem que, para alterar a frequência cardíaca, aumentar a frequência, para produzir os efeitos benéficos, né? De vasodilatação, de melhorar a condição cardiovascular, né? Tá aí. Tem mais perguntinha, dá tempo quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Maria, um beijo. Tenho problemas de varizes, estava com uma consulta marcada, mas cancelei. E estou muito preocupada com manchas escuras entre pés e tornozelos. É caso preocupante? Então, se essas... a gente tem que falar com hipóteses, né? Se essas manchas forem hematomas, tá? Pode aparecer hematoma em quem tem insuficiência venosa espontâneo. E pode também esses hematomas estar relacionados com o estresse. Você já ouviu?
quem é mais antigo um pouquinho, o roxo de mancha de nervoso, já ouviu essa expressão? Os antigos falavam isso. E isso é real, né? Quando você está estressado, você libera mais adrenalina e noradrenalina, que são hormônios vasoconstritores. E eles produzem uma vasoconstrição abrupta na pele e rompe vaso da pele e forma hematoma. Isso tem gravidade? Não tem gravidade. É o roxo hematoma, é que a gente chama de fragilidade capilar, né? Então, se for hematoma, não tem. Se for escurecimento da pele devido à hipertensão venosa crônica, doença venosa em fase avançada, também não é nada de urgência, não é uma coisa que ela tem que ver agora. Assim que melhorar, que vai melhorar, a gente tem que pensar o seguinte, isso vai passar. Ela vai poder fazer o tratamento dela, fazer um Doppler para avaliar como é que estão as veias internas e receber orientação. Tá aí. Doutor, tenho que encerrar que estouramos tudo que podia e que não podia. E olha, estando mais em casa, a gente se bate mais, hein? Eu acho que não. Impressionante como tá mais em casa, pum, bateu de novo. Eu acho que isso está acontecendo com muita gente. Vou agradecer nosso queridíssimo Dr. Carlos Bessa, cirurgião vascular. Vai lá no Insta para seguir todo o trabalho. Nesse momento, o doutor vem com muita orientação dentro dessa telemedicina. Então sigam, fiquem atentos, tá? Essas informações. @Carlos Bessa Vascular, tudo junto. @Carlos Bessa Vascular. Vai lá, obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço, um beijo Carol. na família, até a próxima. Assim, com esse positivo. Não, e eu adoro te encontrar também, que você também está sempre assim sorrindo. Faz um bem danado para a gente começar a nossa semana. Obrigada.